Bom, o tema das reduções é extremamente importante do ponto de vista prático, estava dizendo, justamente porque ele envolve uma solução de um problema muito comum quando se faz testamentos, né? A pessoa faz um testamento deixando determinados bens, deixando determinada parte disponível, fazendo uma divisão do seu patrimônio e, logicamente, isso por causa das pessoas que têm herdeiros necessários e que, portanto, só podem dispor de metade do seu patrimônio em testamento. Essas pessoas fazem um testamento dispondo de várias questões e depois, na hora de executar esse testamento, torna-se inviável a execução, porque a pessoa extrapolou aqueles 50% disponíveis. Então, se a pessoa extrapola os 50% disponíveis, nós temos que solucionar. Nós temos que dar uma execução a esse testamento que fique dentro dos limites, porque os herdeiros necessários podem receber mais do que 50%. Né? O direito deles é de no mínimo 50%. Então, eles podem receber mais. Se eu fizer um testamento deixando menos do que 50%, nenhum problema, obviamente. Mas se eu fizer um testamento que acaba ultrapassando os 50% disponíveis, aí sim eu vou ter um problema para resolver. Então, desde logo, descartem completamente a ideia de que se eu fiz vários testamentos, o último testamento é que vai ser prejudicado. Não, esqueçam isso, não caiam nesse pega-ratão. Se eu faço vários testamentos, eu faço, por exemplo, 10 testamentos, tratando de coisas diferentes em cada um deles, portanto, os 10 válidos, os 10 eficazes, eu não tenho uma ordem cronológica desses testamentos na hora da execução, porque todos eles entram em vigor no dia da minha morte. No dia que eu vier a morrer, todos eles entram em vigor ao mesmo tempo. Então, não tem um mais um superior em relação ao outro, já que a vigência dele se dá a partir da minha morte. Então, não caiam nessa história de que o primeiro testamento é que vai ser obedecido e o segundo, que extrapolou os 50%, não será executado. Não, todos serão executados. Todos serão executados. Bom, lógico, se não houver contradição entre eles. Havendo contradição, aí nós aplicamos aquela regra de que o testamento feito posteriormente teve a intenção de alterar ou revogar o testamento feito, o testamento feito posteriormente teve a intenção de alterar ou revogar o testamento feito anteriormente. Certo? Então, tirando esses detalhes relativos à possibilidade de alterar um testamento feito, se nenhum deles é incompatível, se nenhum deles entra em contradição um com o outro, então todos vão entrar em vigor no dia da morte. E, portanto, se todos eles entram em vigor, eu tenho que executar todos eles. E aí eu tenho que arranjar uma forma de resolver essa possibilidade do testador ter ultrapassado a parte disponível. Então, muito bem, nós estamos diante dessa situação. Um testador fez um testamento, tem herdeiros necessários, fez um testamento, fez tanta disposição testamentária, que depois, na hora de executar esse testamento, eu somo tudo e o que ele deixou em testamento ultrapassa os 50%. Como resolver essa questão? Bom, então vamos às regras. A primeira regra para resolver esse questionamento é verificar no próprio testamento a possibilidade do testador ter previsto essa ideia, essa hipótese, e ter ele próprio determinado uma solução. Então, a primeira forma de resolver isso é buscar a solução no próprio testamento. Quando você faz um testamento orientado juridicamente, seja por um advogado, seja pelo próprio tabelião, quando você faz um testamento que tem uma orientação jurídica e você começa a colocar nesse testamento muitos legados, muitas heranças, é normal que se oriente o testador a pensar na hipótese de ter extrapolado 50% disponíveis. Mas por que a pessoa vai fazer isso intencionalmente? A pessoa não vai fazer isso intencionalmente. Ocorrem duas coisas. Primeiro, você tem alteração patrimonial durante a vida, então você faz um testamento deixando heranças e legados, e depois seu patrimônio reduz, porque você gastou, porque você vendeu. Então essa é a primeira hipótese, quer dizer, não é intencional
extrapolar os 50%. É o fato de que você fez um testamento e depois que você fez o testamento, você teve uma alteração patrimonial. E isso resultou que as disposições testamentárias acabassem ficando acima dos 50% disponíveis. Outra hipótese também bastante comum, a possibilidade de extrapolar, é que você faz essas disposições com base no valor que você acha que esses bens têm, né? No valor que você acha que eles valem hoje. Então, eu acho que aquele apartamento vale 200, acho que aquele outro apartamento vale 200, então eu pego esse apartamento e deixo para um sobrinho, né? Já que eu tenho um patrimônio de 400, eu posso dispor de 200, e aí, então, se eu tenho 2 apartamentos e eu acho que os 2 têm o mesmo valor, eu pego um apartamento e deixo para o sobrinho. E na hora de avaliar, e a avaliação oficial é a avaliação da Secretaria da Fazenda, e na hora de avaliar esse patrimônio, aquele apartamento que eu achava que valia 200, que eu deixei para o sobrinho, vale 300. E aí eu deixei acima daqueles 50% disponíveis. Vejam como é muito fácil ocorrer o excesso do uso da parte disponível. Lógico, isso para pessoas que fazem várias disposições ou que fazem disposições tentando utilizar todos os 50%. São nessas hipóteses que vai acabar ocorrendo o excesso das disposições testamentárias. Então, quando você é orientado, eu estava dizendo, o advogado ou o próprio tabelião vai dizer isso para você, vai alertar. Olha, existe a possibilidade de você ter excedido a parte disponível, já que você fez muitas disposições, tentando utilizar a totalidade dos 50% disponíveis, então pode acontecer de você ter excedido. Então, se faz o questionamento ao testador. Se você excedeu, como é que você quer solucionar isso? Ah, bom, se eu excedi, eu quero que fulano de tal não receba tal coisa, ou que Beltrano não receba tal coisa, ou que aquela disposição lá seja entregue só pela metade, aquele legado seja entregue só pela metade, ou os dinheiros que eu deixei para determinada entidade, então que seja dali reduzido o valor. Quer dizer, quando você alerta o testador previamente, você tem a possibilidade do testador já, ele próprio, colocar no testamento a forma como ele quer solucionar o problema. Ele próprio, no testamento, diz, olha, se eu tiver excedido, eu quero que a redução das disposições seja feita da seguinte maneira. A não vai receber nada, né? B vai ter reduzido pela metade, C vai receber só 1/3. Quer dizer, ele próprio define como ele vai querer que se proceda à redução para se chegar no limite dos 50%. Então, essa é a primeira hipótese. Sempre a primeira hipótese. Inclusive, teve uma questão, há uns 2 anos, creio, na OAB, que caiu exatamente esse questionamento, certo? A primeira solução é encontrar no próprio testamento a previsão a respeito disso. Então, se o testador tiver ciência dessa possibilidade, ele próprio prevê no testamento a forma como ele quer reduzir. Segunda hipótese. Bom dia, Augusto. Segunda hipótese. Ele não previu essa ideia, não achou que não tinha excedido ou não recebeu orientação razoável sobre isso e simplesmente foi omisso o testador. Nada tratou a respeito da redução, simplesmente silenciou a respeito. Bom, aí, logicamente, a solução é buscar a redução prevista na lei. A redução prevista na lei está lá a partir do artigo 1966 do Código Civil. E a redução legal se dá da seguinte forma. Do ponto de vista teórico, é fácil. Na prática, nós vamos tentar estabelecer alguma forma de cálculo sobre isso. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: somar o patrimônio dele, somar todas as heranças, somar todos os legados e verificar no quanto ele excedeu.
Então, vamos supor que ele deixou lá 10% da parte disponível para um, 20% da parte disponível para outro, um apartamento, um não sei o quê. Quer dizer, nós temos que somar tudo isso e verificar o quanto ele excedeu. Muito bem. Aí, depois de verificado quanto ele excedeu, nós vamos começar a descontar primeiro dos herdeiros testamentários. Os primeiros a serem prejudicados, ou os primeiros a terem o quinhão reduzido, serão os herdeiros testamentários. Nós não vamos reduzir nada dos legatários e vamos reduzir apenas dos herdeiros testamentários. De que forma? Nós vamos fazer uma redução proporcional. Então, vamos pegar todos os herdeiros testamentários e reduzir proporcionalmente ao que cada um recebeu, certo? Então, uma regra de 3. Simplesmente, se eu tenho que reduzir lá um valor X, eu pego aquele X e faço essa redução desse X sobre todos os herdeiros testamentários, proporcionalmente ao quinhão de cada um, certo? Muito bem. Se eu retirar aquele excesso, então primeiro eu verifiquei o excesso. Se eu retirar aquele excesso de todos os herdeiros testamentários, de forma proporcional a cada um, e conseguir resolver a redução está resolvida. Pronto, eu não precisei mexer nos legados, não preciso reduzir os legados, então já tenho a solução pronta, certo? Bom, mas se eu tirar tudo dos herdeiros testamentários, deixar os herdeiros testamentários sem nada, e só com os legados eu já exceder a parte disponível. Então, vejam, a segunda hipótese a primeira é eu retirei dos herdeiros testamentários e consegui reduzir até o limite dos 50% disponíveis. A segunda hipótese é eu retirei tudo dos herdeiros testamentários, eles ficaram com zero, não vão receber nada, e só os legatários já excedem a parte disponível. Se eu calcular apenas os legados, eu já ultrapasso os 50% disponíveis. Então, aí, eu tenho que reduzir dos legados. Aí não tem alternativa. Se os herdeiros testamentários já zeraram, eu vou ter que reduzir dos legatários. Como é que eu faço isso? Do mesmo modo anterior. Eu faço uma redução proporcional ao legado de cada um. Então, os legados, todos eles vão ser avaliados, porque tudo é avaliado no inventário, na partilha. Os legados, todos eles vão ser avaliados, e com base na avaliação deles, então, eu vou calcular a proporção para reduzir cada um deles, para que isso fique no limite dos 50% disponíveis. Então, por exemplo, se uma pessoa recebeu um apartamento, esse apartamento, o valor dele é 300 mil, e eu tiver que reduzir 30 mil, então a pessoa vai receber um legado de 90% do apartamento localizado à rua tal, certo? Se eu tiver que reduzir 60 mil, então ele vai receber 80% do apartamento da rua tal. Então, eu verifico o quanto eu vou reduzir e vou pagar esse legado reduzido. Bom, e aí entra uma terceira regra. Quando eu faço a redução de legados, interessa para a lei saber se a redução foi até 25%, até um quarto do valor do bem, ou se essa redução ultrapassou um quarto do valor do bem. O que acontece nesse caso? Quando eu faço uma redução e essa redução fica no limite de um quarto, no limite de 25%, então, naquele caso, eu deixei um apartamento de 300 mil, tive que reduzir 10%, tive que reduzir 20%, então a pessoa vai receber 80% do apartamento. Enquanto eu reduzir até o limite dos 25%, o legatário terá direito de ficar com o apartamento e terá direito de comprar essa diferença do espólio. Por qual valor? Pelo valor de avaliação. O valor de avaliação é que comanda tudo.
Então, se o legatário teve seu legado reduzido em, no máximo, 25%, até 25%, ele tem direito de ficar com o apartamento. No caso, aquele exemplo que eu dei, houve redução de 20%. Então, ele vai receber 80% do apartamento. Ele tem direito de comprar aqueles 20% do espólio, pagando o valor de avaliação. É um direito, não é uma obrigação. É um direito do legatário. Portanto, o espólio não pode impedir isso. O direito é do legatário. Se ele quiser comprar, o espólio é obrigado a vender. Então, ele tem direito de comprar esses 20% do espólio. Ele vai pagar o valor de avaliação para ficar com 100% do apartamento. Então, esse apartamento valia 300 mil, foi avaliado em 300 mil. Teve uma redução de 60 mil, 20%. Então, ele teria direito a 80% do apartamento. Ele pode querer ficar só com 80%, e aí ele vai ficar em condomínio com um herdeiro legítimo, né? Os outros 20% vão ser atribuídos ao herdeiro legítimo, também nenhum problema ficar em condomínio. Mas se ele não quiser ficar em condomínio, ele pode pagar aqueles 60 mil reais e ficar com 100% do apartamento. É um direito dele, certo? Mas, se ele for herdeiro legítimo, também, quer dizer, além de legatário, ele também for herdeiro legítimo, ele pode se utilizar da própria herança legítima para ficar com 100% desse apartamento. Então, é um direito do legatário de ficar com a coisa, de pagar a diferença da redução e, com isso, logicamente, ficar com 100% do imóvel e não ficar em condomínio com ninguém. Mas é um direito dele. Porém, aí a regra contrária, se a redução ultrapassar os 25%, então vamos supor que eu reduzi 40% desse imóvel, então reduzi 120 mil desse imóvel, desse apartamento de 300 mil, então se eu reduzir 40% desse imóvel, o direito inverte. O direito passa a ser do espólio de ficar com o apartamento e pagar ao legatário o valor do seu saldo. Então, nesse exemplo, o apartamento de 300 mil, eu reduzi 40%, reduzi 120 mil, sobraram 180 mil. Então, o espólio vai pagar ao legatário 180 mil em dinheiro e ficar com o apartamento. O espólio ficará com o apartamento e pagará os 180 mil. Mas isso, volto a repetir, é um direito do espólio, não uma obrigação. Se o espólio não tiver dinheiro, ou se não tiver interesse em comprar, ou se tiver dinheiro e não tiver interesse em pagar aquele valor, bom, ele simplesmente vai deixar assim e na partilha esse imóvel vai acabar ficando em condomínio entre o legatário, os seus 60%, e entre os herdeiros necessários, os outros 40%. Então, a lei estabelece de quem é o direito. Se a redução for de até 25%, o legatário tem o direito de comprar. E se ele quiser comprar, o espólio é obrigado a vender. Se a redução for superior a 25%, é o espólio que tem o direito de comprar, de ficar com o imóvel, melhor dizendo, e pagar ao legatário a diferença, certo? Também é um direito do espólio, não uma obrigação. Entendido isso? E sempre que eu for herdeiro necessário também, né? Ou seja, além de legatário e herdeiro necessário, eu posso cobrir essa redução com a minha herança legítima, para com isso ficar com 100% do bem. Dúvida?